Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver um vídeo do Linkzinho. A teoria suprema de Salad Fingers vai ser as duas partes, né? Eu não vou ver as duas no vídeo só, vou ver uma primeiro e depois eu vou ver a outra em outro vídeo. E é isso aí. Catilona sempre fazendo uma das melhores edições que Eu tem. sinceramente fico um pouco nervoso de trazer isso daqui pro canal. Cara, Eu sou é o muito Link bizarro. e eu tenho um canal Tá de bom. teorias. E hoje é dia de falarmos sobre um clássico, um dos pais das webséries de terror na internet e no YouTube. Salad Fingers Senhoras é e senhores, antigo pra sejam caramba, hein? bem-vindos a Salad Fingers. Essa série provavelmente é mais velha até mesmo do que alguns de vocês, tendo seu primeiro episódio lançado lá em 2004. Salad Fingers tinha 3 tem 1 anos. milhão de pausas Cacetada. durante todo esse tempo e tem atualmente 12 episódios, feita pelo incrível animador David Furt. Salad David Fingers Furt, com o certeza cara mais é uma bizarro que eu já daquelas conheci. séries de mistério de terror que você já assistiu, pelo menos um episódiozinho quando você era criança e não entendeu nada. E é justamente pra isso que eu tô aqui, pra fazer com que a gente tente dar sentido ao incompreensível hoje. Pois então, é, né? bom, se prepara, senta aí, porque hoje vai ser bem grande e vem comigo. Beleza, vamos tentar começar com um pouquinho de contexto antes, né? Pra Vai, tentar dá o decifrar contexto essa aí. série de forma mais fácil possível, a melhor opção dentre elas, com certeza absoluta, não é narrar ou tentar entender o que tá acontecendo em todos os episódios da série, Eu tinha muito medo do Salad Fingers quando era criança, velho, era muito bizarro. justamente porque eles são todos fragmentos. Assim como todas as Sim. animações do David Furt, essa aqui é completamente fragmentada, com cenas estranhas, diálogos e coisas que não simplesmente encaixam umas nas outras, mas são peças totalmente separadas, que pra que a gente consiga juntar elas, a gente precisa primeiro começar a fazer pequenas e pequenas perguntas que vão começar a responder coisas sobre a história. Começando com a pergunta mais óbvia, como por exemplo, quem é o protagonista? E o que responde essa pergunta é o nome, Salad Fingers. Esse boneco com o corpo esverdeado e os dedinhos estranhos é o protagonista dessa história que vemos durante toda a série. Salad vive sua vida em uma espécie de mundo pós-apocalíptico, onde tudo, ou quase tudo aparentemente que aprendemos na história, é respondido graças a referências dele próprio, que fala sozinho durante todos os episódios, conversa e até mesmo se alterna entre dezenas de personalidades diferentes. Apenas pelas referências do próprio Salad podemos dizer onde e quando a série se passa, que no caso o onde seria o Reino Unido, já que o próprio faz dezenas de referências dentro da própria série a localidades e monumentos históricos que existem Caramba, apenas não no reparei Reino isso. Unido. Quando a série se passa, também seria respondido Eu por queria conhecer ele muita coisa do mesmo. Reino Unido. Afinal de contas, temos diversas citações do próprio Salad Fingers a diversas coisas da cultura pop e da cultura especificamente de coisas que estavam lançando naquela época, como livros, filmes, séries, etc. Tudo que Salad Fingers cita, principalmente as músicas, seguem apenas até o ano de 1939. Caraca! Esse que seria o ano onde a Segunda Guerra Mundial teria se iniciado. O que é muito interessante, porque os próprios personagens de tem uma toda a parada de série guerra mesmo. citam com grande frequência um evento conhecido Faz tempo que eu vi, só que eu lembro que ele falou alguma coisa de grande guerra na última teoria que ele fez do Salad Fingers, cara. Mas eu não me lembro exatamente se era isso, se era a Segunda Guerra ou a Guerra Fria. como The Great War, ou então, traduzido, a Grande Guerra em português, que pros que Sim. pularam as aulas de história era basicamente assim que parte do mundo chamava a Primeira Guerra Mundial, porque necessariamente ninguém imaginava que ia ter uma segunda logo depois. Nesse mundo aqui, não houve uma Segunda Guerra Mundial, aparentemente. Tudo terminou na primeira, e isso, é claro, nos leva à terceira e mais óbvia pergunta dentre essas, que seria, bom, o que exatamente aconteceu aqui? A gente tem um mundo muito interessante aqui que a gente pode explorar, mas é isso que a série quer explorar de verdade, sobre o que é a história da série em si. Mas pra poder deixar esse tema bem claro, inclusive, eu chamei a ajuda de um amigo meu, o Roxo, do canal do Roxo, que tá fazendo uma campanha pro canal dele bater 10 mil inscritos. Então, bom, ele vai participar aqui desse vídeo, então se... Cadê o roxo? Tá aqui. Deixa eu ver se ele tá inscrito. Só ver aqui. Não tá inscrito não. Mas não é que ele conseguiu mesmo os 10k? Ele conseguiu, é isso aí. Vamos continuar.
inscreve lá no Eu gosto canal muito dele, do rosto, porque né? é muito bom. Mas ele e- aparecendo nos vídeos do vai, Linkzinho. Só vem logo esse com o bagulho, vai. Caramba, mano, não seria mais respeito pelos amigos mesmo. Ô, Tem mais pessoal, eu respeito. sou o Roxo, eu tenho um canal de videogames. Eu sei que isso aqui não é um videogame. Mas enfim, vamos explicar a história dessa bagaça. Vamos explicar, com vai. certeza é uma série um pouco complicada de se entender, principalmente pelo peso visual que ela tem. Que é basicamente uma bait por cima daquele mundo pra você entender sobre o que é de verdade a história. Mas na realidade a série não é sobre nada disso. E sim sobre a vida passada dos Salad Fingers. Ao longo do episódio, de forma totalmente desconexa, nós vamos acompanhar o Salad vivendo a vida dele do jeito que dá. Por exemplo, tem um episódio que ele quer ir na França, tem um episódio que ele tá fingindo ser um carteiro. A parte interessante disso é como o Salad Fingers lida com o mundo à volta dele. Porque o negócio é o seguinte, em todo episódio da série, o Salad não tá vivendo a vida dele, ele tá revivendo, reprisando cenas da vida passada dele. Às vezes ele mesmo interpreta vários personagens do nada, o que deixa um monte de cenas da série confusas e muito esquisitas. No meio da série temos momentos onde o Salad interpreta uma mulher com um vestido de casamento, uma mãe que dá luz a um bebê, um pai que trata seus filhos mal, 3 bonequinhos de dedo que ele fica conversando diariamente. E a parte que provavelmente deve ser mais interessante disso tudo é que existe uma chance gigantesca de tudo que tá rolando dentro do universo de Salad Fingers só não ser a realidade. Do tipo, o protagonista da série não tá vivendo naquele mundo bizarro, cheio de coisa acontecendo e um monte de mutante perseguindo ele. Na real, é quase certeza que ele é só muito louco mesmo. Só birutão. Parece estranho pensar nisso inicialmente, mas ó, se liga nisso aqui. A Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, como ela é chamada pelo Salad, durou de 1914 até 1918. E o próprio Sim. Salad faz referências a coisas que lançaram em 1925 e 1939. Tipo, 20 anos depois da Primeira Guerra. E o cara tá com a mente presa em um monte de evento que já era pra ter acabado lá atrás. O que nos leva a pensar no óbvio. A história dessa série é que alguma coisa aconteceu com o Salad nesse período da Primeira Guerra, que traumatizou muito o cara, deixou ele malucão, vivendo num mundo completamente distópico de fantasia que só ele entende. E o objetivo da série é dar pistas pra gente através dessas histórias pequenas do que aconteceu e como aconteceu. Sim. E essa, no caso, é a parte onde entra a teoria. Ou seja, eu vou embora desta porcaria. E o Linkzinho continua o vídeo. Adeus, então, Roxo. sabemos Adeus. por meio disso de que essa série não tenta trazer pra gente uma história que fala um pouco sobre o mundo onde ela tá se passando, ou sobre os plots do que aconteceu nessa tal grande guerra nesse universo aqui. Na realidade, tudo é sobre a mente confusa e o passado desse personagem Salad Fingers. É como se ele tivesse vivendo num mundo normal e a gente tá vendo o jeito que o próprio Salad vê as coisas, né? Desse jeito meio bizarro por causa da mente dele. E o que aconteceu Eu acho. na história dele que fez com que ele tivesse essa condição mental hoje em dia. O que deixa muito mais fácil pra gente ir atrás do que aconteceu e de como aconteceu. Afinal de contas, se a gente tá falando de um monte de peças de quebra-cabeça, de episódios fragmentados sobre memórias estranhas desse personagem, tudo o que precisamos fazer é assistir tudo e separar inicialmente os personagens mais importantes pro nosso protagonista, mais próximos, e os que tiveram provavelmente uma relação íntima com ele. E eu acho que os mais fáceis da gente tentar fazer isso são os personagens da sua família, necessariamente. Sim, nesses 12 episódios nós temos uma família do Salad Fingers que aparece bem de leve ali, citada pelo menos a partir do episódio 5 ou do episódio 6. Tô falando necessariamente de que o Salad tem uma irmã mais nova, um irmão mais novo, um pai e uma mãe, que aparecem dentro da série. Você quer um exemplo de como esses episódios são simples, fáceis e dão dicas muito óbvias em relação aos personagens, por exemplo? É só a gente pegar episódios como o episódio 7, que é a primeira vez onde o irmão mais novo do Salad aparece. É basicamente um episódio onde ele acaba desenterrando um corpo, e durante todo esse episódio, o Salad trata esse corpo como se fosse seu irmão mais novo, chamado de Kenneth. E apenas assistindo esse episódio, você recebe belas dicas em relação ao roteiro, como por exemplo, que o irmão mais novo do Salad foi até a guerra, que o Salad parecia ter uma espécie de pequena inveja em relação ao seu irmão, e principalmente que Salad, por alguma razão, não foi à guerra. E essa é a dica principal para que a gente comece a pensar no que aconteceu com esse personagem. Por que motivo ou razão ele não foi à guerra? Sendo que ele era mais velho que seu irmão. Sim. Bastante interessante, né? Porém, se liga, dá um tempinho na família do Salad em si, porque, bom, a gente vai ter uma parte 2 basicamente quase que inteira pra poder cobrir pai, mãe e irmã do Salad Fingers. Irmão? Tanto que é que o irmão dele praticamente não tem nenhuma participação na história. Porém, existe uma outra leva e gama de personagens que são muito importantes aqui dentro dessa história pra poder dar mais ênfase O ao açougueiro, passado aquela criança, do Salad né? Fingers em si. E esses personagens são esses 3 bonequinhos de dedo aqui que o não. Salad leva Tá. durante
durante toda a sua jornada, esses 3 bonequinhos aqui são representações de 3 coisas muito importantes. Então anotem e tentem prestar atenção. Jeremy Fisher e Humbert Cumberdale. Esses 2 bonecos aqui são representações de fases ou personalidades do próprio Salad Fingers. Enquanto que esta bonequinha aqui, Marjorie, ela é a representação da irmã do Salad Fingers. Vocês vão entender mais pra frente, certo? Vamos seguir. O 6º episódio dessa série, por exemplo, é um belo exemplo de como esses personagens e os episódios focados neles têm bastante coisa a desenvolver sobre essa lore. Como, por exemplo, o episódio 6 é quase que completamente focado no personagem Jeremy Fisher, já iniciando desde o início com Jeremy voltando da Grande Guerra, aparentemente dizendo que ele era uma espécie de soldado e etc, e ele presenteia o Salad Fingers com um cavalinho de brinquedo chamado de Horace. O resto do episódio, necessariamente, não tem lá muitas coisas tensas acontecendo, é só o Salad andando por aí, brincando com seu cavalinho de brinquedo. Porém, o que realmente se destaca desse episódio aqui são 2 cenas específicas. Qual? A última cena e uma cena aleatória em que o Salad tá conversando com uma privada. Acredite se quiser, essa cena aqui se destaca de certa forma. Você vai entender. Qual que é o rolê dessas 2 últimas cenas do episódio e por que elas são importantes? Bom, é o seguinte, a última cena do episódio 6, necessariamente falando, essa daqui que tá passando ao fundo, é uma cena bem esquisita de diálogo entre o Salad Fingers e o próprio Jeremy Fisher conversando, onde o Salad aparentemente tá interpretando outro personagem, ele tá falando como se ele fosse uma espécie de pai que tá muito nervoso porque o Jeremy Fisher, por alguma razão, tava perseguindo a filha dele ou alguma coisa parecida. Eu lembro que o Salad Fingers era meio Z das ideias, só que eu não lembro por quê. Ele era assim. Porém, essa cena não tem necessariamente uma defesa. O Jeremy Fisher, o personagem especificamente, ele nunca fala nada. Ele não se defende, ele só fica ouvindo. E no final do episódio, de forma bem bizarra, a gente vê um Salad meio que mordendo a cabeça de outro Salad, talvez sendo uma meta-representação, dizendo que o Jeremy Fisher é uma representação do Salad Fingers. Porém, o que é realmente interessante dessa cena é se você pegar ela e você juntar essa cena com a cena do Salad conversando com a privada. Porque se você assistir as 2 separadas, você simplesmente tem 2 diálogos que não tem contexto e não tem ideia nenhuma do que tá acontecendo. Entendi. Principalmente a cena do Salad falando com a privada, porque parece que ele simplesmente responde a diálogos. E a cena do Salad conversando com Jeremy, ele simplesmente faz acusações. Então, junte essas 2 cenas e você vai ter o seguinte resultado. Conta. Jeremy Fisher, I thought you were out fighting the Great War. I'd like a word with you. Pardon? I'm not one for accusations, but this one's cast iron. I don't understand. What is this? I've seen you tailgating my daughter with aspirations of deflowering her rose. No, this isn't true. You've got the wrong bloke, Squire. I don't make mistakes, comrade. This one's textbook. Wash those bad thoughts away. Parece que as coisas fazem bem mais sentido agora, não? Dizer que o Jeremy Fisher pode ser realmente uma representação do Salad Fingers mata boa parte dos plots que a gente pode vir a ter um pouco depois. Afinal de contas, bom, se os 2 não fossem o mesmo personagem, como exatamente o Salad teria memórias tão específicas a respeito do Jeremy Fisher em si? Se a gente prestar bastante atenção, essa conversa que a gente teve entre um pai conversando com o Jeremy Fisher, falando que ele estava tentando ir atrás da filha dele, etc., não parece exatamente que essa conversa é só de 2 pessoas? Um pai e uma outra pessoa? Como exatamente o Salad se lembra de cada palavra e diálogo que foi falado dentro dessa sala e dentro dessa memória, sendo que ele necessariamente não estava ali? E ele tem memórias mais específicas ainda do que isso, se a gente poder pegar alguns momentos. Vocês se lembram que mais atrás aí, dentro desse mesmo episódio, ele começa com Jeremy Fisher dando um cavalinho de brinquedo chamado Horace de presente pro Salad Fingers? Sim. Então, Matheus, eu acabei de lembrar porque do Z. Não tinha parada. Tinha parada do
da lagartinha, né? Que era uma representação da irmã dele, eu acho. Né? Então, no episódio 10, nós temos outra memória onde o Salad ele vai pra algum lugar onde esse cavalinho chamado Horace, ele é analisado por um doutor chamado Dr. Papanak, que abre a barriga do cavalo retirando alguma coisa dele. Sabem o que isso significa, não é mesmo? A ideia aqui é bem óbvia. Jeremy Fisher é uma representação do Salad Fingers em algum caso estranho que ele acabou tendo, então a razão dele ter voltado da guerra especificamente foi pra poder ficar com alguma mina. Ele conseguiu ficar com essa garota, a família dela não gostou, no entanto, mesmo assim, ela ficou grávida e acabou tendo o bebê ou abortando o bebê de fato. Dessas duas opções aí, eu acho que a mais viável pra dentro da história é realmente ela ter tido o bebê. Até porque bebês é a coisa que a gente mais tem referência dentro dessa série. Tipo, tem muita referência de bebê abandonado dentro dessa série. Sim. No episódio 2 tem um garoto que o Salad abandona pra morrer queimado. No episódio 3 ele larga um carrinho de bebê e abandona também. No episódio 9 a gente tem uma árvore que chama o Salad de papai e ele abandona essa árvore deixando ela pra morrer no frio. Tem mais do que referências suficientes nessa série sobre bebês abandonados pra gente pensar no que tá acontecendo aqui. Porém, essa parte aqui, eu acho que a gente já pode fechar em relação a isso. Sabemos que o Salad teve esse caso daqui, porém isso não revela exatamente tudo que a gente quer saber sobre o personagem. Pelo menos não ainda, porque ainda existem 2 bonequinhos de dedo que tem a maior parte da lore do Salad incluída dentro de si: Humbert, Cumberdale e Marjorie. Esses 2 bonecos aqui, eles conseguem carregar um episódio inteiro nas suas costas. E é o que eles vão fazer, porque Marjorie, meus amigos, ela não é apenas uma personagem que apareceu aqui de repente. Ela é amante, a pessoa da qual o Salad Fingers estava atrás e também era sua irmã mais nova. Tem alguma dúvida disso? Quer descobrir por que isso talvez possa ser uma realidade? Bom, eu vou deixar tudo isso daqui em aberto pra poder te deixar na curiosidade, porque ainda hoje sai a parte 2 da Teoria Suprema de Salad Fingers. Então se você quer continuar acompanhando essa loucura comigo, não se esquece de ir até a parte 2, beleza? Claro. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui. Já que já estamos aqui, pausa. Vamos direto para a parte 2. Dessa vez é o Lifa que editou. Meu Deus, essa música, velho. Tá, puxa. E aí? Dormiram bem? E eu tenho um canal de teorias. E você provavelmente tá na parte 2 da Teoria Suprema. Caraca, por outro motivo, pô. Maluco. Na moral, essa animação que o Lifa fez do bonequinho Nagatoro tá muito bom, velho. Remake de Salad Fingers, uma websérie simplesmente fenomenal da internet que teve seu lançamento iniciado em 2004 e permanece existindo até hoje. Uma série de mistério, tensão e principalmente terror gráfico. Então, se você ainda não viu só tá existindo, eu tô lançando ainda. Você deveria ver pra poder entender todo o contexto e entender alguma coisa do que tá acontecendo aqui na parte 2, certo? Sendo assim, se você já viu a parte 1, se você já viu a série e não se importa com spoilers, bom, acabei de ver, senta aí e vem comigo. No último episódio, descobrimos exatamente o que aconteceu na vida desse personagem antes que a Primeira Guerra Mundial aparentemente destruísse o mundo. Entendemos um pouco sobre como Salad deveria ser um soldado que estava lutando na Primeira Grande Guerra Mundial. No entanto, aparentemente, ele simplesmente abandonou tudo isso para poder viver um romance com uma garota desconhecida. Uma garota que acabou trazendo muitos problemas para ele e provavelmente um filho e um futuro meio incerto. Pelo menos é isso que a gente tinha encontrado dentro dos primeiros episódios. E terminamos o último episódio dando a ideia de que Salad Fingers teria ficado com sua própria irmã, o que é uma parada absurdamente tensa e problemática. No entanto, eu tenho certeza que consigo provar isso pra vocês. Prove, vai, eu quero provas. Uma parte bem importante pra gente começar aqui, não é mesmo? Então, hora de pegar evidências e tentar descobrir se realmente faz sentido que o Salad seja amante da sua irmã mais nova. Vamos começar com esse aqui, o episódio 4
denominado de esse é o episódio Gaiola. desse ano? Eu não vi Esse não. daqui e provavelmente sempre vai ser o episódio mais Então, citado. faz quando sentido se ele ter trata feito dessa um novo ideia de feito acreditar pra- que o romance do de Salad teoria. Fingers tem algo a ver com sua irmã mais nova. Principalmente por conta da cena óbvia no início do episódio, onde o Salad tá conversando com uma pequena larva, chamando ela de irmãzinha. Ele conversa com essa personagem de uma forma meio possessiva e estranha, com a respiração meio forte, olhando fixamente pro seu corpo, respirando cada vez mais tenso e diz frases muito esquisitas dentro dessa conversa, como que o corpo dela é engraçado, que o corpo dela é bonito, que ele queria muito dar uma palpada nela, que é uma frase um tanto estranha de se dizer, logo depois de ter muito dar uma palpada nela, que é uma frase um tanto estranha de se dizer, logo depois de ter chamado ela de irmã, principalmente porque depois de um tempo ele acaba matando a larva, que acaba espirrando uma gosminha nele, e ele basicamente fala uma das frases mais estranhas e sugestivas dentro da série, dizendo que ela ficou toda melada e pegajosa e que ele não vai mais brincar com ela até que ela tome um banho. Eu acho que é um pouquinho pesado só pra gente começar o primeiro ponto, mas acho que já dá pra convencer bastante gente só com isso aqui, né? Mas essa não é a única referência estranha a respeito de uma característica do personagem do Salad, que é necessariamente gostar de crianças mais novas. Putz, muito grila, mais velho. novas. E eu vou pegar uma referência bem recente da série pra vocês perceberem que isso realmente faz sentido. Recentemente, no ano de 2022, um novo episódio da série foi lançado, dando início a uma por isso nova eu não sabia. temporada. O episódio 12, ele é necessariamente uma referência muito grande ao Salad, como eu posso dizer, tendo casos com uma pessoa nova demais. O episódio 12 inteiro narra uma memória onde Salad Fingers está fingindo ser um carteiro, basicamente, revivendo alguma espécie de memória, o emprego que ele já teve. No entanto, dentro desse episódio, ele conhece um par romântico que não sabemos nem o nome, nem a idade. Esse par romântico é basicamente representado por um cadáver podre de um cachorro, o que traz nojo ao público, e eu acho que trazer nojo ao público era justamente a ideia que ele queria. Salad convida seu par romântico pra jantar, eles se paqueram, se conhecem, e o episódio basicamente inteiro é apenas sobre eles dois interagindo, enquanto na verdade o Salad meio que interage sozinho, até que em um certo momento os dois acordam em uma cama com o Salad dizendo exatamente essa frase. Algo a respeito disso não está certo. Você só tem metade da minha idade. Metade da minha idade. Vamos contar a ideia de que mesmo que o Salad tivesse 25, 26 anos aqui, mesmo assim a garota só teria 15, o que torna essa situação extremamente problemática. Eu vou fazer uma coisa agora. Então, gente, eu voltei aqui. Eu vou fazer o seguinte, só para dar um pouquinho de contexto para ver mesmo, eu vou ver o episódio, que tem 8 minutos, vai ficar grande, né? Eu vou ver esse episódio aqui do Salad Fingers, traduzindo, né? E aí eu volto para terminar de ver a teoria do linkzinho, para ter um certo contexto, né? Salad Fingers é fundado pelos meus patrons e pela minha loja. Eu evito, como é que fala? Parcerias, né? Patrocínios. E provavelmente eu vou ser desmonetizado pelo YouTube. Isso garante que eu nunca sou forçado a me censurar e que meu trabalho vai continuar honesto, né? Nós vendemos pelúcias. Tá falando que basicamente ele sabe que esses vídeos são pesados, ele sabe que o vídeo provavelmente vai ser desmonetizado. E para evitar que empresas venham falar para ele, não, a gente te paga aqui se você der uma amenizada no seu trabalho. Aí é sacanagem, né? Vamos ver. O vídeo não tem legenda, eu tô com preguiça de procurar um negócio legendado, eu vou traduzir mesmo o negócio. Vai? Tá. Carteiro. Vamos ver se o meu inglês não falha agora. Oi, Salad, tudo bom? Oh, letter for Mrs. Tupperworth. Uma carta para a senhora Tupperworth. Descendo o velho caminho de terra. Old dirt path. I'll just leave it here. Eu só vou deixar aqui só. Pô, você é um péssimo carteiro, hein? Bartholomew de Grice. Bartholomew de Grice. My oldest chum. Meu velho amigo. Oh, hopefully the legal troubles are behind you. Com sorte, os problemas, as questões legais dele estão atrás dele, né? Basicamente,
Tá falando, tomara que... Basicamente tá falando, tomara que você esteja com problemas na justiça. One for Uncle Kevin, Pro who lives tio in the Kevin. drain. Um pro velho pro tio Kevin, que vive no esgoto. Tá, poxa, velho. Eu, hein? And it's back to the postal counting house. Ah, e agora ele vai voltar pros Correios. Pra central de Correios. E aí ele encontrou o cachorro. Oh, What a slog. uau. Eu não sei o que é slog. Eu vou uma gíria que eu não conheço. Oh, Ah, hello. olá. Well, they must be hiring new staff. I mean, Eu devo estar contratando mais gente. certainly younger than the usual. Certamente mais nova do que o normal. Ah, tá. Eu provavelmente estou contratando gente certamente mais nova que o normal. Ele tá meio... Oh, gente, ele tá meio... blushing, né? Ele tá meio vermelhinho. I suppose this would be a part-time affair. Provavelmente isso vai ser um trabalho de meio período, né? É interessante mesmo ver como é que ele evoluiu. A animação tá muito boa. Between school and É um trabalho de meio período, né? Entre escola e tal. Contando com a escola. E dá pra ver que, pô... Isso que é interessante. Que realmente ele jogou na cara já que é uma pessoa menor de idade. Porque ele não falou college, né? Tipo faculdade, essas paradas assim. University. Ele falou school. School geralmente é o que pra gente aqui seria do nono pra baixo. oh dear. How utterly spellbinding to witness such beauty in the flesh. Tá. Não é uma tradução que ficaria tão boa em português, mas basicamente só tá falando que é muito bonita. Smells like pastry pots. O que era pastry, velho? Pastry eu sabia o que era. Pastry. Pastry é uma massa, tipo massa de salgado, sabe? Pastry. I'd be honored if you take my fingers and accompany me to the ball. Eu ficaria honrado se você segurasse nos meus dedinhos e me levasse para to the ball. Geralmente é sinuca ou boliche. É uns dois. Ah não, pode ser algum jogo algum jogo tipo rugby ou talvez beisebol. Provavelmente beisebol. Opa, nossa, é muita tradução que tem pra ball. Too early. Tá She muito won't cedo. even have brushed her teeth yet. Nossa, eu estou muito... eu cheguei muito cedo. Ela provavelmente nem escovou os dentes ainda. Hubert Cumberdale, Olha, ele tá com cabelinho. you're not invited to my courting session. Hubert Cumberdale, você não está convidado para a minha sessão de corte, né? Corte é uma palavra bem mais antiga que o pessoal usava, que é basicamente meu encontro. How very rude of you to Que tag rude. along. Que rude de você estar aqui também. Você chegar aqui. Hubert Cumberdale? Why must you keep so many secrets, Mr. Fingers? Uou! Por que você mantém tanto o segredo, Sr. Fingers? Hubert? I'll pretend you didn't say that. Eu vou fingir que eu não ouvi isso. Vou fingir que você não falou isso. Ela chegou... Oi. Shoo. Shoo. Get out of it. Bugger off. Como que cresceu o cabelo? Eu tô mais na dúvida como que cresceu o cabelo no salão de Fingers, velho. She's taken. Thank you very much. Ela tem companhia, poxa.
ravishing beauty. Esses olhos não foram feitos para ver tanta beleza. Realmente, gente, vamos concordar, né? A acompanhante do Sala de Things é realmente muito bonita, não é? Agora tá estranho. You're probably wondering why I brought you to a quiet place like this. Você provavelmente está se perguntando por que eu te trouxe num lugar quieto como esse. Well, Bem, word gets around in these parts. o pessoal fala muito... O pessoal é muito fofoqueiro por aqui. But enough about me. Mas chega de falar de mim. Matheus, eu tô com medo de você. Mas chega de falar de mim. Tell me about yourself. Me conte sobre você. Susto, velho. Your eyes are a deep lagoon Seus olhos são como uma lagoa profunda, nossa, with enchanted waters. com águas encantadas. What I wouldn't do to keep you under my floors. O que eu não faria para ter você em minha casa? To take you on my bike and lose you in the moors. Pra ter você junto comigo na minha bicicleta e me perder na viagem, sabe? Nas viagens. Muito bizarro, velho. Nossa, velho, tá muito bizarro isso, velho. You're not fully dressed without a smile. Você não está totalmente... Você não está toda vestida... toda vestida, toda preparada, assim, né? Sem um sorriso. They're all looking and judging. Todos estão olhando... Envy, Todos estão olhando e julgando. Inveja! I'd say. Inveja, eu diria. Come on. I'll take you elsewhere. Vamos lá, eu vou te levar para outro lugar. Isso eu fico pensando, cara. O David First ele tem que ser muito forte pra desenhar essas paradas, velho. Nossa, que coisa bizarra. Eu mesmo que não tenho tanto problema em ver gore, se eu fosse desenhar isso aí, eu não aguentaria não, velho. O que tu tá fazendo, cara? Olha que fofo. Não mais tão fofo assim. Foi. It's almost 3 weeks until the Queen's birthday. Faltam quase 3 semanas pro aniversário da rainha, Reino Unido. How she must feel. Como ela deve se sentir. Tá. É só isso. É só isso. Gente, falta 3 semanas pro aniversário da rainha. Bizarro isso, velho. Ah, como foi, mano? Que negócio é esse, rapaz? Tá, isso foi engraçado. E os copos continuam ali nela. Something about this isn't right. Tem algo sobre isso que não está certo. You're half my age. Ah, você tem metade da minha idade. They're here to take me away. Eles estão aqui pra me pegar. É os tira. To tell a man who he can and cannot love. Eles estão aqui pra me pegar, pra dizer quem um homem pode e não pode amar. Your parents hate me. They always have. Seus pais me odeiam, eles sempre odiaram. Tá, uma carta?
O que tem na carta, meu amigo? O que tem na carta? O que tem na carta? Eu quero saber. Oi? I appreciate the time we spent together. Eu adorei o tempo que nós passamos juntos. But I just can't be who you want me to be. Mas eu não posso ser quem você quer ser. Quem você quer que eu seja. Ainda quer essa. Oi, tudo bom? I knew this day would come. Eu sabia que esse dia chegaria. You aren't ready to lose your daughter. Você não está pronto para perder sua filha. I was a fool to think she'd be the next Mrs. Fingers. Eu fui um tolo de achar que ela seria a próxima senhorita Fingers. Bizarro. 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 Muito. Além do que, o personagem era necessariamente fã de desenhos animados, entre diversas outras coisas, e apesar de ser o irmão mais velho aqui, ele provavelmente não deveria nem passar dos 20 anos de idade, o que é absurdamente problemático. O resto da cena é literalmente mostrando uma representação dos pais da garota. Aí que tá o problema, velho. Eu sinto que pelo jeito que o Salad fala, pelo jeito que ele age, mesmo sendo meio doidão, né? Pelo jeito que ele age, pelo jeito que ele fala assim, eu chuto que ele tem em média de 20, 22 anos de idade. Se for pegar metade da idade disso daí, 10, 11 anos. É, rapaz. Bonequinho do Salad Fingers? Quanto que tá? Um, 24 24 pounds. R$2. Tá, poxa, velho, 6 conto. Vou comprar não, cara. 150 conto por aqui no Salad. Garota vindo atrás do Salad, que devolve ela pra família e vai embora triste, e esse é literalmente o fim do episódio. Sendo que ainda existem dúzias de outros episódios que fazem muitas referências a outras coisas relacionadas a esse tipo de problema, principalmente a boneca Marjorie, que eu tinha citado lá no último episódio. Marjorie aqui, jovens, é uma das bonecas que o Salad carrega durante todo o tempo e que faz representação direta à irmã do Salad, e nós podemos ver isso em diversos momentos da série, como por exemplo, no episódio 2 da série, Salad tá meio que testando o gosto dos seus bonecos e, necessariamente falando, ele diz que a Marjorie tem gosto de alucinógeno, que faria ideia de algo irresistível, necessariamente. Ou então o episódio 5, que é um dos que tem uma cena mais interessante possível, onde o Salad tá fazendo um piquenique infantil pra chamar convidados. No entanto, parece que ele só chamou uma convidada, que é essa bonequinha de cabelos laranjas aqui, que não sei, parece que ela tem uma aparência um pouco infantil demais. Pois é, né? Inclusive, nesse mesmo episódio, a gente tem uma cena onde a Marjorie aparece chorando, observando o piquenique, com ciúmes do Salad, enquanto ele pergunta pra essa pequena garota se ela gostaria de ser a sua nova companheira. Tenso, né?
Salad tem problemas sérios na sua mente e isso é representado durante toda a série até o momento. Pelo menos do que podemos entender até aqui, sim, ele teve um caso com um monte de pessoas mais novas, incluindo com a sua própria irmã mais nova, e por conta disso tiveram um bebê que provavelmente abandonaram. Isso é parte da sua história e é parte do que vemos sendo representado em todos os episódios. Mas é claro, ainda existe uma parte da sua história que não foi representada. É o lado da relação da sua família e como sua família tratava o personagem em si em relação a todos esses problemas que ele tinha. Isso é uma relação que nós podemos ligar diretamente com o último dos bonecos do Salad Fingers, que representa justamente isso, um pouco da sua vida pessoal. Na minha teoria, por enquanto, na minha teoria do Salad Fingers, por enquanto, é o seguinte: ele provavelmente era meio que um maluco já antes da guerra. Ele era meio que um maluco já e tal. Ele era um psicopata de querer se afiliar a estas pessoas mais novas. E aí, por conta... Aí ele ficou meio maluco e tal. Ele acabou indo pra guerra por algum motivo. Voltou da guerra, obviamente. Foi a Primeira Guerra Mundial. Foi um choque pra todo mundo que foi pra guerra. Uma galera que nunca conseguiu se recuperar. Ele provavelmente ficou meio maluco da cabeça por causa disso. E aí ele tá revivendo isso aí de uma forma muito bizarra. Agora, o que tá me quebrando é o Hilbert, porque eu não consigo encaixar ele em lugar nenhum na minha teoria. Um pouco do passado do personagem, eu tô falando desse boneco aqui, Hilbert Cumberdale. Hilbert Cumberdale é um boneco extremamente estranho dentro da série, justamente pela forma como ele realmente é representado. O personagem parece fazer referências e anagramas ao personagem do Salad em praticamente tudo quando ele aparece dentro da série, desde sua primeira aparição no episódio 2. Quando o Salad prova o gosto do bonequinho do Hilbert, por exemplo, ele diz que tem o puro gosto de merda, mostrando o quanto o personagem Salad despreza sua própria personalidade, ou seus próprios erros. Mas um dos episódios que mais tem destaque pro personagem do Hilbert Cumberdale, com certeza absoluta, é um evento épico da série, o episódio 11, chamado de Glass Brother, ou, com o nome traduzido em português, O Irmão de Vidro. O episódio 11 da série, falando de forma simples, é um episódio que tem extremo e específico foco no personagem Hilbert Cumberdale e na relação que Salad tinha com seu irmão mais novo e sua mãe, mostrando como sua família desprezava completamente o personagem, isso através do próprio Hilbert Cumberdale. O episódio já começa desde o início com uma briga entre o Salad e a Marjorie, onde ele literalmente arranca o cabelo da irmã dele na dentada. Não deveria ser um esposo muito compreensível, diga-se de passagem. E logo depois disso, Salad decide levar a sua fúria e a sua ira justamente ao personagem do Hilbert Cumberdale, onde ele aponta um espelho pro Hilbert e o reflexo do Salad Fingers diz pra ele que ele nunca será um garoto de verdade. Essa é uma frase que provavelmente foi dita pra ele pela sua família, talvez pelo seu irmão ou pela sua mãe em muitos momentos de sua vida, justamente pela forma como o personagem é em si. O personagem Salad gosta de dor, se veste de mulher algumas vezes e não é exatamente o que é de fato uma figura masculina, principalmente lá nas décadas de 1930, 1920, o personagem com certeza sofreu bastante preconceito dentro da própria casa, o que pode ter levado ele a se desenvolver com certos problemas psicológicos, e é claro, isso também é abordado nesse episódio. Existem alguns pequenos detalhes nas cenas desse episódio aqui que são muito interessantes e bacanas para que vocês percebam coisas a respeito do Salad, como por exemplo, dentro desse episódio, os espelhos são levados então, só um pouquinho antes de continuar. Então, o Jeremy seria a representação do próprio Salad Fingers mesmo, a Marjorie seria a representação da irmã dele, e o Hilbert seria meio que a representação de como é a personalidade dele antes dele ficar maluco assim igual o Salad. Coisas a respeito do Salad, como por exemplo, dentro desse episódio, os espelhos são levados muito a sério, do tipo, eles sempre refletem o que tá na frente deles. Eles refletem o Salad, eles refletem a Marjorie, eles refletem o cenário, mas quando o espelho é colocado na frente do Hilbert Cumberdale, o Hilbert reflete o rosto do Salad. Mostrando, é claro, que eles são a mesma pessoa. Esse episódio, necessariamente falando, é feito para poder tentar mostrar a ideia de uma espécie de ressurreição ou renascimento do personagem Salad Fingers, de ele tentando se integrar um pouquinho mais na sociedade, justamente para poder tentar se tornar, de fato, um garoto de verdade. Literalmente dizendo, em 2 minutos de episódio, começa uma espécie de transformação, onde o Salad pega o bonequinho do Hilbert Cumberdale e tenta transformá-lo em um homem de verdade, usando a pele de um outro personagem que aparece em
alguns episódios super avulsos, inclusive, que é esse carinha aqui chamado de Milford Cubicle. Esse personagem tem alguma espécie de referência ao Salad Fingers, justamente por ele ter roupas de um açougueiro e ser um açougueiro. Como isso tem alguma espécie de referência com Salad Fingers? Bom, segundo algumas referências da história, provavelmente o Salad em algum momento da história trabalhou dentro de um açougue. A gente tem o episódio 2, onde tem uma cena onde o Hubert Cumberdale aparece trabalhando dentro de um açougue, e o próprio nome, Hubert C. Essas duas iniciais aí, elas são um anagrama para a palavra butcher, que basicamente significa açougueiro. Então, a ideia aqui é necessariamente bem simples, não é mesmo? O personagem Milford Cubicle, ele é meio que morto lá nos primeiros episódios da série, e depois uns pedaços da pele dele são usados aqui para construir o novo Hubert Cumberdale, como se o Salad estivesse imitando as figuras masculinas mais fortes que ele vê à sua volta. Ele estivesse tentando se tornar cada vez mais e mais, metaforicamente falando, masculino, para que a sua família então pudesse aceitá-lo. Enquanto os outros personagens que aparecem dentro da série nesse momento, nós temos a mãe do Salad, por exemplo, que é o grande destaque, como se fosse uma espécie de vilão do episódio. Nós percebemos nesse episódio que a mãe do Salad parecia não gostar nada dele e que ele parecia ter uma criação um pouquinho, só um pouquinho agressiva, tipo em um momento em que ele falha em levar um mingau pra ela, e ela basicamente diz que ele vai dormir no celeiro da casa hoje, por causa disso. Nem um pouco radical a velha. Existe até uma cena dentro do próprio episódio onde a mãe força ele a fazer uma comida que faz ele meio que vomitar e etc, com ingredientes que parecem ser venenosos, dando a entender que talvez a própria mãe tenha tentado envenenar o personagem, e por isso ele provavelmente fugiu de casa. Tenso pra caramba, mas Salad consegue resistir a tudo isso dentro desse episódio, resistir a essas memórias, sabendo que agora ele tem essa nova e improvisada versão do Hubert Cumberdale, o bonequinho feio aí, feito de carne basicamente, e essa camada de inspiração e renascimento dele até o ponto do episódio é roubada em certo momento. Roubada pelo seu reflexo, o reflexo do seu irmão, que acaba falando pra ele em algum momento do episódio que ele vai ser pra sempre apenas um reflexo de baixa qualidade. Nesse episódio existem alguns detalhes, cara, que eles são simplesmente tão interessantes e tão bem colocados que fazem com que a nossa teoria funcione muito bem. Como por exemplo, durante todo o episódio, o Salad tenta entrar pra dentro dessa espécie de mundo que tem dentro de um espelho e etc. No entanto, ele simplesmente não consegue, porque toda vez que ele vai tentar entrar, ele vê o reflexo do seu irmão, que é muito melhor que ele, apesar dos dois serem aparentemente iguais. E justamente por conta disso, ele só consegue entrar dentro do espelho pra salvar a nova versão do seu Hubert Cumberdale, que seria a nova versão dele mesmo, que ele mesmo criou. Ele só consegue fazer isso durante a noite dentro do episódio, porque durante a noite ele não tem reflexo, ele não precisa encarar a si mesmo, e basicamente ele realmente consegue fazer isso. Ele entra dentro desse episódio, faz um resgate ali ao novo Hubert Cumberdale, e toda a cena de finalização do episódio é realmente interessante, onde ele sai do mundo dos espelhos, quebra o mundo dos espelhos, e pela primeira vez, depois de anos, ele parece começar a superar o que aconteceu na sua vida, quebrando o espelho, mas ainda assim ouvindo um pouco das vozes da mãe dele gritando umas paradas de dentro do espelho. Cara, tá muito bizarro, velho. Isso é basicamente uma cena quase que metafórica na realidade, porque olhem com atenção pra essa cena. O Salad pega um dos pedaços do espelho, guarda esse pedaço com ele e corta o seu dedo com esse pedaço, tampando a face da mãe dele que tá dentro do espelho com esse pedaço. É como se, de certa forma, ele dissesse que ele tá superando esses pensamentos, ele ainda tem esses pensamentos, eles ainda doem, ainda machucam, mas ele tá conseguindo seguir em frente. O fim do episódio, inclusive, ele, bom, é necessariamente isso daqui. E por conta disso daqui, nós ainda temos a promessa de um dos personagens que ainda não apareceu em 12 episódios, em quase 12 anos de série, não é mesmo? O personagem do pai do Salad Fingers, que ainda não sabemos quais foram suas consequências e o que ele realmente fez dentro da história, mas que podemos esperar que seja um baita de um personagem. Mas é claro, essa é a minha teoria e a minha tese em relação à história de Salad Fingers. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham que tá acontecendo na história? O que vocês acham que rolou dentro da história de Salad Fingers? Acham que eu acertei tudo? Acham que eu errei alguns momentos? Acham que vocês têm coisas a mais a acrescentar? Bom, não se esqueçam de colocar aí nos comentários, beleza? Porque eu quero ler todos e quero dar uma olhada em o que vocês acharam desse... Cara, sinceramente, tá indo num ponto certo. Eu sinto que a teoria do Linkzinho tá indo num ponto certo, mas eu acho que só falta informação mesmo. Algumas coisas é muito comum você seguir num ponto achando que tá tudo certo e de repente tem uma informação que quebra tudo, sabe?
esse primeiro remake de uma teoria aqui do canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui! Oi? Bom, então foi isso. Bizarrésimo, aproveitei até e vi o episódiozinho do Sad Things. Caraca, me deu um arrepio do nada. É isso, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal do linkzinho que tá aparecendo aqui do lado. Pode ser do David First também. Que apesar de ser bizarro, é bom os vídeos dele, é muito legal. Sala de adulto da cabeça, fim da teoria, exatamente. É isso. Beijo, abraço e até mais.